E aí eu vou começar por aqui, no capítulo 2. E vocês têm alguma questão que travaram? Tiveram algum problema muito grande? Eu imagino que a primeira, pelo que me falaram, tipo, foi de boa. E tiveram problema na 4 aqui, né? Pô, cara, vou ser sincera, eu acho que qualquer questão que volte mais pra, tipo, demonstração ou indução de alguma coisa, eu fico muito perdida. Tá. Eu vou começar na 4 então. Porque pra mim, olhando assim, parece a questão mais chatinha da prova. Vou botar ela aqui e eu vou só começar por ela. E se tiver algum problema, gente, por favor, me interrompa, tá? Então, nessa aqui, ela, ele te dá meio que um passo a passo para vocês provarem como calcular esse MDC maluco aí. Só que o problema é que ele não dá nenhum número concreto, né? Então fica essa parte mais abstrata, mas o pessoal costuma empacar um pouco. Então, na primeira, vamos começar por partes aqui. Então, tipo assim, na primeira, ele dá essa identidade pra gente. Vou marcar aqui. Ele dá essa identidade aqui pra gente. E pede pra gente calcular, pra gente mostrar que isso daqui. Oi. Sim. Nessa questão, a gente usa um dado da questão anterior, um teorema da questão anterior. Nossa, daqui? Esse dado que a gente prova nessa questão vai ser o caso que é a que está resolvendo agora. Essa questão aqui. Peraí, não entendi o que você falou. Pode repetir, por favor? É, Eu não sei se travou para todo mundo, mas o que ele estava falando é que a gente usa um dado da questão anterior. A gente usa então essa 2.3. Tipo assim, Exatamente. quando eu resolvi, eu não cheguei a usar, sabe? Mas acho que. Tipo, imagino que já você tenha resolvido já com vocês, então. Na, quando eu comecei aqui na primeira, a gente tem que se atentar que N é maior do que M. Então, como que a gente pode usar isso para poder provar que isso daqui é divisível por isso aqui, né? Ou seja, isso aqui é múltiplo disso. A gente usa essa identidade que ele deu pra gente. E basicamente a gente tem alguns casos separados, né? Tipo, como N é maior que N, se eu for tirando 1 de N, algum momento eu tenho que chegar em M, né? E quando chegar nesse momento, eu vou conseguir dividir por esse fator aqui em cima, que vocês vão ver. É basicamente tipo um passo indutivo, onde eu posso fazer várias operações seguidas e elas meio que se encadeiam por uma propriedade. Então, a gente tem que conferir o caso de que os dois são positivos. Então, nosso N é garantido ser pelo menos maior que 1. Isso aqui é garantido pra gente. Porque o M é positivo, o N é positivo e, enfim. Então, a gente consegue aplicar um passo dessa propriedade aqui. Ou seja, a gente consegue fazer isso aqui pelo menos uma vez. Aí que entra a questão das verificações. Tipo assim, eu não posso ficar replicando isso aqui infinitamente, porque em algum momento o nosso N, o nosso expoente aqui em cima, ele vai chegar a zero. Porque se eu for tirando um infinitamente, ele vai chegar a zero e eu não vou poder continuar. Então, a questão aqui é
que eu vou continuar isso aqui até eu chegar no n igual a 1. Ou no n igual a m aqui em cima, no caso. Eu não preciso passar disso. Como é garantido que n é maior do que m, então em algum momento eu vou chegar nele. Tá meio confuso o que eu tô falando agora, mas vocês vão ver que se eu ficar aplicando isso aqui toda hora nessa diferença, eu vou descer o expoente até chegar no nosso limite inferior, que seria o mzinho. Então a ideia dessa questão é argumentar recursivamente, né, tipo um passo de indução, esse algoritmo que a gente está fazendo aqui agora. Aqui nesse momento eu vou aplicar isso aqui de novo. Então vai ficar 2 a n menos 2 mais 1. Aí eu vou aplicar novamente. Menos 3 mais 1. E eu vou ir aplicando assim. E quando que eu vou parar de aplicar? Quando o nosso expoente aqui em cima for igual a n. Então, algum momento ele vai chegar numa forma que vai ficar mais ou menos assim. Então, ele chegou nessa forma aqui. É importante ressaltar que o m, como ele é positivo, ele com certeza é maior do que zero. Ou seja, eu ainda posso fazer uma iteração aqui que não é problema. Pelo menos uma iteração. Porque o menor valor possível de m é 1. Então eu posso expandir isso aqui mais uma vez sem dar muitos problemas. Mas a gente pode parar por aqui. E se vocês verem, aqui está o termo que a gente queria que achasse, que a gente queria chegar, né? Esse terminho daqui. Ou seja, a gente conseguiu mostrar que 2 elevado a 2 elevado a n menos 1 é múltiplo dele, porque a gente tem esse cara vezes uma sequência de produtos que com certeza são números inteiros diferentes de zero. Então, eu acho que o primeiro já foi, eu só não estou sendo muito formal, porque, enfim. E o nosso quociente que ele pediu para calcular, justamente seria isso daqui, né? Os outros fatores que estão multiplicando esse carinha aqui. A primeira tem essa ideia. Então, alguém com um problema? Ah, o áudio está cortando para vocês? Cara, cortou um pouco, mas, tipo, deu Então, pra pegar a linha de raciocínio. é porque eu tô usando um microfone no celular. Peraí, deixa eu ver se eu mudar a posição funciona. Ok. Ainda tá cortando? Não, parece que tá de boa. Tá, então. Essa primeira parte deu pra pegar a ideia do problema, dessas recorrências que foram acontecendo? Então, só que, tipo assim, na prova, vocês não vão só botar isso aqui no papel. Claro, vocês vão argumentar bonitinho e tal, que o professor gosta disso. Então, tem que usar a palavra bonita, logo, então, note que, enfim, esses argumentos aqui, e etc. Pode falar. A parte chata de ser calouro, justificar tudo. Ah, isso não para não, cara. Vai por mim. Isso não acaba. Meu sonho não. Na 2, ela é um passo bem curtinho, eu acho. Vocês já viram congruência modular, equações modulares, essas coisas? Tipo assim, A Ainda congruente a não. B mod N. Sim, essa parte sim. Sim. Já De viram? divisão. Se você já viu isso aqui, então eu vou usar essa notação aqui, porque eu acho que fica mais fácil de entender. Tá? Mas basicamente, tipo, quando eu escrevo isso aqui, eu quero dizer isso daqui.
É a mesma coisa, tá? São equivalentes, é só uma anotação. Depois, provavelmente vocês já sabem disso, mas isso também quer dizer que o resto da divisão de A por N é B. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem rapidinho. 7 é 3 módulo 4. Isso significa que quando eu divido 7 por 4, ele deixa resto 3. Tá? Então, essa anotação aqui. O que acontece quando a gente pega um número e coloca ele no módulo com um número que... um número sendo múltiplo do outro? O que acontece? Ele fica congruente a 0. Ou seja, se a gente pegar esse caso do primeiro, a gente mostrou que eles são múltiplos. Então, se a gente pega o 2 elevado a 2 elevado a n menos 1, ele vai ser congruente a 0 no módulo 2 elevado a 2 elevado a m mais 1. Porque um é múltiplo do outro. Ou seja, o resto da divisão disso aqui, por isso, dá 0. Só que isso funciona como se fosse uma equação aqui nessa equivalência aqui. Então, você pode fazer operações de um lado do outro sem problema nenhum. Então, o que acontece aqui, que se a gente somar 2 dos dois lados, da congruência aqui, a gente pode fazer isso à vontade. Então, se a gente somar 2, a gente vai chegar nisso daqui. E é o que ele pede para a gente fazer. Ele pede para a gente mostrar que o resto da divisão disso aqui, por isso, é 2. Ou seja, esse valor aqui é o resto da divisão. Para argumentar isso, vocês podem só escrever da forma equivalente que eu mostrei aqui em cima. Ou seja, 2 elevado a 2 elevado a n mais 1 menos 2 é igual... Eu vou chamar de Q, de quociente, mais fácil, vezes isso daqui. Aí vocês podem lembrar do teorema da divisão, do algoritmo da divisão, que se você tem, por exemplo... Isso aqui é exatamente isso aqui. Você quer falar alguma coisa? Enfim. Pelo algoritmo da divisão, o teorema da divisão, você tem esse algoritmo aqui. Então, a ideia é deixar isso aqui de uma forma parecida para vocês argumentarem que aquilo é o resto da divisão. Então, é só a gente pegar esse 2 aqui e passar para o outro lado. Né? Somar 2 dos dois lados. Passar do outro lado como vocês sempre fazem. Então, vai ficar algo nesse estilo aqui. Agora, como que vocês podem garantir que o 2 é realmente o resto? De novo, isso aí é na argumentação. Você tem que lembrar que o resto ele é sempre maior ou igual a 0 e menor que o b. Tá? Então, aqui, o menor valor possível para isso aqui é quando m é igual a 0. No caso, m é igual a 1 porque é positivo, mas enfim, se você colocar m igual a 0, isso aqui vale 5. Então, o resto com certeza é menor do que isso aqui. Então, ele realmente é o resto. Então, aqui, o 2 também acabou aqui. Alguém tem algo a falar para 2? Acho que foi bem direto a 2. Vou continuar para 3, então. Se alguém tiver algo a falar, me interrompa, por favor. Aqui é um passo mais direto. Uma propriedade do MDC. O MDC entre A e B é igual ao MDC de B e R. Esse R é esse resto daqui. É uma propriedade do MDC que ele pediu para vocês calcularem isso justamente para chegar aqui e já acabar o problema. Porque eles pedem para você calcular o resto desse carinha aqui. Calcular o MDC desses dois aqui.
Então, o MDC do primeiro valor e do segundo vai ser igual ao MDC do segundo e do resto da divisão entre eles, que é justamente o 2. Agora, como que vocês vão partir daqui, né? Se vocês verem aqui em cima, isso aqui é um número ímpar, porque é uma potência de 2, então isso daqui é um número par, mais o 1, que é um ímpar. Então isso aqui sempre vai resultar num número ímpar. E um número ímpar sempre deixa resto 1 na divisão por 2. Ou seja, o MDC entre esses dois caras aqui vai ser 1. Eles são primos entre si. Essa é a argumentação que eu acho que eu usaria para fazer na hora da prova. Então o MDC desses dois caras é igual a 1. E acabou a questão aqui. Alguém tem algo a falar? Alguma dúvida? Essas anotações depois você consegue enviar pra gente? Claro, eu vou botar o vídeo no Drive. Aí eu mando o PDF também. Perfeito. Eu tava pensando em continuar no 2.5 e depois fazer essa D da 2.2 ou até a C e ir para a próxima lista, porque eu acho que as outras questões não estão muito difíceis assim. O que vocês acham? Cara, por mim tá ótimo. Então vamos para 2.5. Aqui ele fala sobre a sequência de Fibonacci. Acho que todo mundo conhece essa sequência já. E vocês vão ouvir muito nesse curso ainda. Spoiler pra frente. E ele pede para você mostrar que o MDC entre dois números de Fibonacci consecutivos é sempre 1, ou seja, eles são sempre primos entre si. Então aqui você pode só ir direto mesmo. Ele está pedindo para você calcular o f de n e o f de n menos 1. E você pode primeiro expandir aqui. Então, quando você expande o f de n, vai ficar f de n menos 1 mais f de n menos 2 e o f de n menos 1 aqui. Aí a gente aplica aquela propriedade lá do resto que eu usei aqui em cima. Qual o resto da divisão disso aqui por isso? O resto da divisão vai ser o próprio f de n menos 2. Tá? Não sei se você consegue ver isso rápido, mas vou escrever aqui no canto rapidinho. E basicamente o que a gente quer calcular, vou usar a notação de congruência de novo, para ir acostumando com ela. O que a gente quer calcular é o f de n no módulo f de n menos 1. E o f de n, ele é a mesma coisa que o f de n menos 1 mais f de n menos 2. Tudo isso naquele módulo lá. Aqui, para uma propriedade do módulo, que basicamente você fazer as operações entre esses números aqui, você fazer a operação entre os restos dele na divisão é a mesma coisa. Ou seja, se você tem aquela... Vou voltar naquela congruência que a gente estava usando. 7 é congruente a 3 no módulo 4. Então, o que isso significa? Que se eu somar 4 dos dois lados, o valor não vai alterar. Tipo assim, ele altera... Você vai ver que vai, tipo, 4 mais 7 vai dar 11. Aqui é um 11, mas no módulo, o 11 é a mesma coisa que o 3, que é a mesma coisa que o 7. Tá?
É meio confuso, mas é porque aqui é o que a gente chama de aritmética dos restos. É como se a gente estivesse dando voltas no relógio, sabe? Só que o nosso relógio vai até no máximo 4. Então, não é como se existisse o 7, é como se o 7 e o 3 fosse o mesmo número no módulo 4. Se a gente imaginar um relógio com 12 horas aqui, que é o 12, 6, 3, 9. Não existe uma hora maior que 12 aqui, né? Quando a gente soma 1 no 12, ele vai para 1, né? Então é como se isso aqui vivesse no mundo do módulo 12. É o mesmo sentido, entendeu? É um relógiozinho que fica dando um loopzinho nele. Então, aonde estiver escrito f de n menos 1, qual que é o resto dele na divisão dele por ele mesmo? O resto é 0, porque ele é múltiplo dele mesmo. Então a gente pode escrever isso aqui como se fosse 0 mais f de n menos 2. Sem problema nenhum, porque eles são o mesmo número para mim. Nesse mundo do módulo. O 0 e o f de n menos 1 para mim é o mesmo número. É como se eu chegasse nas 12 horas. 12 horas não é a mesma coisa que meia-noite? 12 é a mesma coisa que 0. É essa mesma analogia. Então, o resto é sempre quem sobra aqui, né? Na divisão. Então, esse vai ser o resto. Então, se a gente voltar na propriedade que eu usei aqui em cima, vai ser a mesma coisa que o MDC de f de n menos 1, f de n menos 2. Então, você vê que quando eu aplico esse passo uma vez, ele só reduz o índice aqui em um elemento. Ou seja, se eu quiser reduzir até o caso que a gente já sabe, seria o nosso caso base de um algoritmo recursivo, né? Então eu teria que fazer n passos. Vocês conseguem ver que eu tenho que fazer isso n vezes até eu chegar aqui no f de 0 e f de 1? Então, tipo assim, eu vou ficar fazendo isso aqui recursivamente. Eu já vou fazer direto porque acho que vocês já viram onde isso aqui vai dar. Isso aqui vai ficar indo para sempre, até que eu vou chegar no momento que vai ser igual MDC de f de 0 e o MDC de f de 1. Na verdade vai ser o contrário. De 1 e o f de 0. Até eu chegar aqui. Só que aqui a gente pode parar, porque a gente sabe quem é f de 0 e f de 1. Então isso aqui é o MDC entre 1 e 1, é igual a 1. Tudo bem? Até aí, ok? Tá show. Então, a ideia é essa. E na parte 2 da questão, que eu esqueci de printar, ele pergunta justamente esse detalhe que eu acabei de falar, né? Ele fala justamente, né? Ele aborda essa curiosidade sobre como o número de Fibonacci é sempre o pior caso possível do MDC. Porque você vê que eu não reduzo drasticamente o meu problema. Eu reduzo só em uma operação. Então eu tenho que aplicar isso aqui quantas vezes, né? De n até 1. Quantas vezes eu apliquei isso? Né? Quantas divisões eu fiz? Eu fiz uma divisão aqui. Isso aqui basicamente foi um algoritmo de divisão. Eu fiz essa divisão n vezes. Vocês conseguem ver que eu fiz tipo, esse processo aqui tem n passos até chegar no f de 1. O argumento é esse mesmo, porque é uma curiosidade do MDC, mas o Fibonacci é sempre o pior caso do MDC possível, porque você vai ter que fazer todas as divisões, porque o quociente dele, se você pegar o quociente entre dois números consecutivos, o quociente entre, por exemplo, 2 dividido por 1, o quociente é 1 e vai ser 2 e resto 0 aqui no caso.
É porque ele não deve estar contando aqui nesses dois casos, porque dá um probleminha. Mas aqui, o quociente dá 1. Esses dois números dá 1. Esses dois números dá 1. Sempre que o quociente é 1, o nosso resto não diminui muito. Ele é só a diferença entre um número e o outro aqui. Sempre só a diferença, diferença, diferença. Então eu nunca vou conseguir reduzir mais do que uma diferença só. Em outros casos eu consigo. Vocês podem ver se chegar na primeira questão daqui e forem calcular o MDC usando o método do resto, vocês vão ver que logo na primeira divisão esse número aqui vai cair muito. Então essa seria a solução da 2.5. Alguém tem alguma coisa? Eu vou ir para a próxima já. Pô, Guilherme, eu não sei se eu viajei, mas por que não são N-1 divisões? N-1? É. Por que seria Não N-1? sei, O que tipo você assim, acha? qual foi minha linha de raciocínio que tinha chegado nisso. Então, aqui no caso, você vê que aqui pra cá eu fiz uma. Daqui pra cá eu fiz duas. Ó, eu fiz. Sempre acompanho aqui. Aqui eu não fiz nenhuma divisão. Aqui eu fiz uma. Aqui eu fiz duas. Quando chegar aqui, eu comecei do N e cheguei em 1. Só que aí eu acho que conta a divisão desse MDC aqui, entendeu? Então, quantos números eu tenho de N Beleza. até 1? Eu vou ter N números. Ou seja, são Beleza, N beleza. passos que eu fiz. Eu fiz N divisões. Então, a divisão é como se fosse essa setinha aqui. Aí vem essa seta, aí vem essa seta, aí vem essa seta. Aí, por fim, eu termino essa seta aqui, geral, da resposta. Rapidinho, posso dar uma explicação alternativa? Foi até N porque o último MDC que ele fez foi o F1, F0. Se você for só até o MDC F2, F1, talvez aí nesse caso daria N-1. Nesse caso ele foi de F1 até F1, F0. Conseguiu entender? Sim, tinha entendido sim. Então fica N divisões, que é o pior caso do MDC aí. Show, valeu. E agora, essa aqui para terminar essa parte da lista. Vocês têm alguma preferência em qual? Eu tava pensando em alguma dessas duas aqui. Mas eu não sei qual vocês querem. Cara, sei lá, eu votaria na D. Na Porque eu D? tenho a partir do momento que tu não consegue mais fazer a divisão, né? Sei É. lá, queria saber como que você responderia isso. Então todo mundo acha. Vamos de D? Então vamos de D. Gente, se tiver algum barulho estranho, é porque eu tô comendo, tá? Cheguei em casa há pouco tempo. Eu tô com fome. Então, aqui a ideia é que você tem que olhar um pouco além das divisões, sabe? Tipo assim, o que você consegue já cancelar de cara, sabe? Se você consegue olhar alguns termos que são semelhantes, essas coisas assim. Então, eu esqueci do fatorial aqui. Eu queria dar uma atenção só pro lado direito aqui do MDC, primeiro, né? Eu queria tentar reescrever isso aqui de uma maneira mais bonitinha. Eu não estou muito afim de ficar reescrevendo isso toda hora. Então, o que eu posso fazer aqui? N fatorial, eu posso reescrever como N vezes N menos 1 fatorial. E eu esqueci do outro fatorial aqui. E aqui eu posso colocar em evidência. Então vai ficar N menos 1 fatorial, vai ficar 6N mais 1. Beleza? E eu posso reescrever mais ainda. Como que eu posso fazer 6N mais 1 aparecer aqui, né? Eu já tenho 6N. Se eu colocar mais 1,
eu tenho que tirar 4, né? Porque mais 1 menos 4 vai dar menos 3. Então, eu consegui escrever dessa maneira aqui. Eu já vou puxar para cá. Aí fecha lá atrás. Agora, eu acho que fica mais agradável de fazer divisão. Como que a gente pode fazer a divisão aqui? Tipo assim, se tiver dúvida na hora de fazer divisão, vocês podem sempre inverter esses dois, tá? Então, a probabilidade, tipo, MDC de A, B, é a mesma coisa que MDC de B, A. Se confundir um pouco e tal. Então, eu vou inverter esses dois só para ficar mais fácil de ver aquela probabilidade lá em cima do resto, né, que eu falei. E agora a gente vai computar o resto disso aqui na divisão por isso. Tá? E qual vai ser o resto? Aqui vai ficar 6n mais 1 e... Vamos lá. Como que a gente vai calcular o resto aqui? Já olhando aqui de cima, a gente vê que aqui a gente tem um múltiplo de 6n mais 1. Tá? Então eu vou marcar aqui um múltiplo. E aqui a gente tem de novo outro múltiplo. Ou seja, qual vai ser o resto da divisão de um múltiplo de 6n mais 1 por 6n mais 1? Isso aqui vai dar resto zero. Isso aqui também vai dar resto zero. Tá? Então, quando a gente faz essa divisão, aqui deu resto zero, aqui deu resto zero, e aqui deu resto menos 4. Tá? Não existe resto negativo, tá, gente? Mas no mundo da congruência e tal, existe. Né? No mundo, porque se lembra do relógio. Não sei onde eu desenho o relógio. Enfim, lembra do relógio. A gente não consegue voltar também pro relógio. A gente tem as horas aqui. O relógio a gente está acostumado a girar no sentido horário aqui, normal. Mas no mundo da congruência a gente consegue voltar também. Então é como se a gente consegue usar resto negativo entre muitas aspas, porque o resto tem que ser algo positivo. Então, quando a gente está numa equação que tem uma congruência modular, a gente consegue fazer esses truquezinhos. Então, eu vou até escrever isso aqui no canto só para não ficar muito confuso. A gente tem esse número daqui, módulo aqui, ele é congruente a menos 4. Então, ele tem essa congruência aqui. Só que como que a gente consegue mexer com esse número negativo aqui, né? Confunde muita gente. A gente pode somar ele ao cara aqui. Lembra que naquela congruência que eu usei lá em cima, se eu ficar somando 4, naquele exemplo, ele não mudava em nada, porque era o número do módulo? Então a ideia é simplesmente somar ao módulo aqui e vai ficar assim. 6m menos 3. Onde 6n mais 1. É o que tinha dado aqui atrás, né? Era esse número aqui. Então, se vocês quiserem trabalhar com ele, tá tudo bem. Tá. Então, no fim, a gente chegou nessa congruência aqui. A gente tem esse módulo aqui, né? Esse MDC, desculpa. Chegou aqui. Como que a gente sai daqui agora?
uma outra propriedade de MDC e a gente pode fazer isso aqui. MDC de A, B é igual a MDC de B e A menos B. Tá? Vocês podem fazer isso aqui sempre. Eu não sei se vocês conseguem enxergar o porquê isso aqui é verdade, mas isso aqui é verdade, a gente pode confiar. Então, vocês podem simplesmente aplicar isso aqui. 6n menos 3. E isso aqui menos isso, o 6n vai cortar. 1 menos 3 vai dar 4. Tá, eu fiz rápido aqui, mas é só você subtrair esse daqui desse daqui. Deu 4. Agora a gente precisa analisar. Quando isso aqui é verdade, né? Tipo, qual o valor disso aqui, na real? Qual fator em comum tem? Então, tá. Aqui eu vou usar aquele mesmo argumento. Isso aqui é um número par. Isso daqui é um ímpar. Sempre que a gente tem um par menos ímpar, isso aqui vai resultar no número ímpar. Sempre. E nenhum número ímpar é divisível por 4. Então, eles não têm fatores em comum. Logo, se não tem fatores em comum, o MDC deles vai ser igual a 1. E essa seria a resposta da D. Oi? Guilherme, acho que o áudio morreu. Ah, véi. Tá me ouvindo? Mano. Alô? Agora tamo. Faltou só Alô? esse finalzinho agora. Ah, só o final, graças a Deus. Só o final, só o final. O que vocês... Não, não foi tudo não, calma. Cara, meu PC deve estar morrendo. Enfim. O que vocês perderam? Vocês perderam algo da questão? Deu pra ir, então? Deu pra ir tudo? Ah, tá. Então, Só faltou a parte. Ah, tá. Se travar de novo, vocês me avisam, por favor. Aqui é a mesma lógica de antes. Se você tem um número par menos um ímpar, ele dá um número ímpar. E um número ímpar não compartilha fator com o número 4, né? Porque o número 4 é par, ele é ímpar, só que o número 4 é só composto de 2 e 2. O 4 é 2 vezes 2. Então, o 4 só compartilha só compartilha fatores com números pares. Então, como eles não têm fatores em comum, o MDC deles vai ser 1. Oi? Então, foi. acho que essa lista eu vou deixar ela por aqui. O resto se vocês não fizeram, vocês podem fazer para estudar mais. E eu vou abrir a lista 2. Se eu achar ela. Ai, meu Deus, tá no Telegram. Vai vazar tudo, gente, mas enfim, é a vida. E aqui, essa aqui existe do capítulo Só 4. vaza coisa se tem coisa vazável. Tudo é vazável hoje em dia, pô. Aqui, essa daqui, vocês têm alguma que querem ver primeiro?
Tem algum específico? Seria 4.5. 4.5? Vamos começar de 4.5 então. E deixa eu botar aqui para a lista do capítulo 2. Agora a gente vai para a lista do capítulo 4. Então vamos lá. Vamos de 4.5 primeiro. Vocês chegaram a dar uma olhada nela? Olharam e desistiram? Como foi quando vocês encararam isso aqui? Eu não achei a trailer aqui. Achei? Ah, tem esse daqui. Desculpa, gente. Eu volto na 3 depois. Eu não vi esse. Mal, eu volto depois. Prometo. Tá até aberto aqui já. Então, esse daqui, alguém tem alguma ideia? Ou... Eu tentei fazer a 4.5 no trabalho, que eu trabalho dando aula também. Tentei fazer ela no trabalho, só que saiu não. Tá bom. Então, vamos começar. Tá. O que o enunciado dá pra gente? Ele já supôs que existe um número finito de primos. Ou seja, existe um número finito de primos que estão sempre abaixo de n. Um n é um número arbitrário aí que ele escolheu. Ele está falando que existe uma quantidade de primos finita e todos eles são menores que n. Então, essa primeira parte aqui, o MDC de n fatorial menos 1 e n fatorial, aqui eu acho que não tem muita conta a se fazer. É só vocês lembrarem que esse número aqui e esse daqui, eles são dois números consecutivos. É como se fosse tipo 2 e 3. A diferença entre eles é exatamente uma. E todo número consecutivo tem um MDC igual a 1. Se vocês quiserem provar isso aqui em conta, vocês podem fazer aquele mesmo caso da divisão. Então, eu gosto de deixar sempre o maior primeiro. Então, vamos lá. O que a gente sabe aqui, usando as equações com esse modular? N fatorial menos 1, ele é congruente a zero, ou seja, deixa resto zero quando é dividido por ele mesmo. Dessa maneira, N fatorial é congruente a 1. Eu só peguei esse 1 e passei para o outro lado. Lembra, é como se fosse uma equação, tá? Não precisa ter medo dessas 3 barrinhas. Então, o que essa informação aqui nos dá? Que quando N fatorial, quando você divide N fatorial por N fatorial menos 1, ele deixa resto 1. Então a gente vai reescrever daquela maneira. Entre N fatorial menos 1 e o resto dele. E MDC entre qualquer coisa e 1 vai ser sempre 1. Então, aqui, o MDC deles é 1. Tá? Aí, vamos para 2 aqui, embaixo. A 2, a gente tem que usar isso aqui para encontrar uma contradição para mostrar que existem infinitos números. Então, vou largar um pouco a caneta e vou discutir o que esse resultado significa para a gente. O MDC entre dois números, ele calcula o maior divisor comum. Então, se o seu maior divisor comum é o 1, eles não têm fatores comuns entre si. Ou seja, o que compõe um número não se encontra no outro. Beleza? Só que, o que é o n fatorial? O n fatorial é n vezes n menos 1, n menos 2. Isso vai até 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, aqui tem todos os números menores que n
e o próprio n num produto entre todo mundo. Então, isso fala pra gente que aqui dentro também estão todos os primos, pela suposição. Ou seja, a gente supôs que todos os primos são menores que n. Então, eles estão aqui, por suposição. É importante vocês escreverem sempre, quando vocês estão usando essa ideia que vocês suporam, por suposição. É importante vocês falarem que por causa disso, por causa do que você supôs, isso, entendeu? A ideia que vai concluir. Então, por suposição, todos os primos estão aqui dentro. Então, aqui tem todos os primos. Só que aí que vem. Se aqui tem todos os primos, e um número pode ser decomposto em fatores primos, então ele e o n fatorial menos 1 deveriam ter alguns fatores em comum, certo? Porque o n fatorial menos 1 pode ser decomposto em fatores primos e todos os primos já estão nele. Então tem que ter um primo nesse cara aqui também. Só não teria primo se esse cara fosse o próprio 1. Mas é impossível ele ser o próprio 1, já que o n é maior ou igual a 3. Tá? E se a gente bota o n igual a 3 aqui, isso aqui não vai dar 1. Então a gente tem uma contradição aqui, né? Porque se todos os primos estão aqui, esse cara não vai ter fatoração em números primos. E isso fere o teorema do teorema fundamental da aritmética. A ideia é justamente essa, tá? Eu não pretendo escrever muito sobre isso. Deu pra entender, valeu. Eu não pretendo escrever muito, só que vocês vão ter que redigir isso que eu falei em matematiquês. É tipo uma redação mesmo. Vocês vão ter que argumentar o porquê disso. Mas a ideia geral, vocês pegaram? Do porquê que tem a contradição? Deu pra pegar. E o resto? São muito quietos, gente. Claro que pode. Tipo, não tem muito o que escrever aqui, sabe? O máximo que você escreveria aqui seria alguns símbolos matemáticos para poder, enfim, deixar o seu texto mais bonito, uma apresentação formal de matemática. Mas você tem que explicar se você não souber fazer o matemáticas puro disso aqui, você pode explicar em redação mesmo. A segunda parte, qual que seria a segunda parte? Não tem problema. Não tem problema se for textão, gente. Acostumem. Você não pegou o porquê da contradição? Tá, eu vou voltar um pouco na explicação, voltar do zero. A gente achou aqui na primeira que o MDC entre n fatorial menos 1 e n fatorial é 1. Isso significa que eles não possuem fatores em comum, sabe? Tipo assim, todo número a gente pode escrever como se fosse uma decomposição em fatores primos. Ou seja, o 7 é o próprio 7. Se a gente pegar o 14, 7 vezes 2. Ou seja, a gente tem um número primo aqui e outro aqui. 150. Isso aqui vai ser 3 vezes 5 vezes 2. 3 vezes 5 vezes 10 vezes 10. Né? Aí eu vou usar os fatores primos aqui. Vezes 5, vezes 2 vezes 5, vezes 2 vezes 5. Tá? Esse daqui é a decomposição em fatores primos. Escrever com as potências. 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5 ao quadrado. Tá? Então, cada número ele pode ser escrito como uma decomposição em fatores primos. E ela é única. Ou seja, o nosso n também pode ser escrito. E vai ser o primo 1 com o expoente 1, vezes o primo 2 com o expoente 2, até um primo k com o expoente k. Tá? Esse vai ser o nosso n.
Só que a questão é, o nosso MDC ele calcula justamente quais primos os números têm em comum. Só que o único. Só que ele não tem primo em comum, né? O 1 não é um primo. Então, tipo assim, o MDC igual a 1 é por definição, eles não têm fatores em comum. Ou seja, se o n fatorial menos 1, ele vai ter outra fatoração. Eu vou chamar de. Ao invés de P, eu vou usar L. L1, um expoente C1, Ln e C. Ah, vai confundir o N, né? Então, vou usar N. Enfim, as fatorações aqui são únicas. E como o MDC é igual a 1, nenhum dos primos aqui se coincidem aqui em cima, entendeu? Nenhum primo L1 coincide com nenhum P, e essa é a ideia da questão. Se todos os primos já estão aqui no fator de n fatorial, que seria um n fatorial. Se todos os primos já estão aqui dentro, porque eles foram usados no produto para construir o n fatorial, então como que eu vou fazer essa fatoração de n fatorial menos 1, né? Porque se eu já gastei tudo ali em cima, ele não tem nada em comum com o de baixo, eu não tenho o de baixo, entendeu? Aí que tá a contradição. Para o de baixo, eles precisam ser infinitos, porque eu não consigo gastar tudo em cima. Pegou a visão? A contradição tá exatamente aí. Tipo, se eu já botei todos os primos no n fatorial, não sobrou nada para n fatorial menos 1. E esse cara existe, né? Porque o n é maior ou igual a 3, ele tem fatoração. Só que, enfim, esse é o problema, essa é a contradição que mostra que existem infinitos primos. Oi? Então eu vou ir para próxima. Alguém tem alguma? Alguém quer alguma específica? Eu estava pensando em fazer talvez a 4.6. E, e não sei, alguma que vocês pedirem aí. Acho que a 4.6 seria interessante. Vocês têm alguma? É que eu ainda não tive tempo de fazer as questões desse capítulo aí. Tá fazendo hoje. Aí não tem nenhuma não, mais nenhuma não. Ah, vocês estão fazendo ela ainda, a lista. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso ir para a lista 3. Aí a gente dá uma olhada nela, assim. Aí, tipo assim, vocês vão fazer a lista 4, eu acredito, eu tenho fé em vocês vão estudar pra prova. E aí eu volto nela e. Ele é. Oi. É que a Faz a lista lista 4, A 3? é porque que acontece? Não, a A lista extra. 4. Qual que é a extra? Pera, deixa eu ver. Acho que Porque ele disse que se souber fazer a lista extra, sabe fazer a prova. vai ser esse E as daqui, né? primeiras ele não corrigiu da lista extra. É esse daqui, né? Aham. Essa 1 e 2 ele não corrigiu. Tá, então eu vou pra lista extra, eu vou deixar a lista 4, 4 em stand-by. Se vocês tiverem alguma questão, vocês me mandem. Pode mandar à vontade, gente. Se eu tivesse me ver online no Discord, pode mandar. Calma, você vai fazer a 1 e a 2 então? Pô, posso fazer a 1 e a 2. Ah, tá. Eu acho que é rápido também. Ah, vamos lá. Relações. Então, tá tudo bem, gente? Deixa eu sair da 4 agora e ir pra lista extra. Tá, beleza. Então, vou colocar aqui. Lista extra. Tá.
A primeira, acho que a primeira dá pra fazer aqui no cantinho, algumas. Então, tá, a gente tem esse conjunto W, só com esses 4 números. E ele tem algumas relações aqui. Os pares ordenados de relações, né? Então vamos colocar. Ele pergunta quais são. Alguém desmutou, vai falar. Tá, vou continuar então. Ele pergunta quais dessas relações são de equivalência. Então, acho que antes de começar, eu vou lembrar aqui que é uma relação de equivalência. Uma relação de equivalência, né? Ela tem que ser simétrica. Tem que ser. Eu sempre esqueço o nome. Reflexiva e transitiva. Então, o que isso diz pra gente? Assimétrica. Então, se x se relaciona com y, então y tem que se relacionar com x. Tá? É reflexiva. X se relaciona com ele mesmo. Tá? O cara sempre vai se relacionar com ele mesmo. E a transitiva é x se relaciona com y. E y se relaciona com z. Então, x se relaciona com z também. Essa anotação aqui tá tudo bem pra vocês, gente? PD? Tranquilo. Tranquilinho. Vai fazer 10? Posso. Só deixa eu terminar isso daqui. Eu volto lá na lista 410. Então, tá. Eu tenho que ter essas 3 relações aqui, né? Então, vamos começar na 1A. Aqui a gente tem se relaciona com 1, mas a gente não tem a gente não tem nem a transitiva e nem a reflexiva e nem a simétrica. No caso, a gente não tem nenhum dos 3. A simétrica, no caso, a gente tem até. Porque a simétrica ela tem essa condição aqui no início, tá? A simétrica é a mais chatinha de conferir, porque tem esse nuance da condição aqui, porque ela conta só se ele se relacionar com esse cara aqui, entendeu? Mas como a gente não tem esses casos, a não é de equivalência, tá? Porque ela não vai ser reflexiva. Tudo bem que a gente tem 1 e 1, mas a gente também deveria ter o 2 e o 2, o 3 e o 3 e o 4 e o 4. E transitiva também não. Dá pra, se quiser conferir aqui, não tem a transitiva. No caso, tem a transitiva desses 2 caras aqui. Mas ainda assim não vai ser de equivalência, tá? Eu acredito que não. Essa questão eu posso ser enganado, mas é isso eu vou conferir depois, eu mando para vocês. Mas a resposta por agora é não. A 2. A 2 não é simétrica, né? Porque aqui a gente tem 2 relacionando com 3, então tinha que ter 3, 2 também. Tá? Então ela já não vai ser de equivalência. Que a primeira não é com certeza, gente. A gente tem o 1 e o 2, mas não tem o 2 e o 1. Tá? Então não é de equivalência também. Eu tô indo meio rápido, mas é bem de boa conferir. Você tá perguntando se é de equivalência. E tem que justificar, tá? Então, tipo assim, na primeira, ela não tem a simétrica. A segunda também não tem a simétrica. Na terceira também não vai ter a simétrica. Tá difícil de ter alguma coisa aqui. A quarta, ela tem a reflexiva. A simétrica também se encaixa, tá? A transitiva, ela pode cair em pegadinhas também, tá, gente? Não é uma pegadinha exatamente, mas a questão é que a transitiva funciona se você tiver isso aqui também, tá? Por quê? Porque o X e o Y e o Z em nenhum momento falaram que eles precisam ser diferentes. Então, eles podem ser iguais, tá?
Então, só se atentem a isso também. Então, a 4 elas são simétricas. Porque 2 se relaciona com 2, então 2 se relaciona com 2. São reflexivas também. Eu só tenho que conferir se reflexiva tem que ter todos os elementos do conjunto apontando nele mesmo também. E elas são transitivas, tá? Então eu vou deixar aqui como um talvez, porque eu não tenho certeza sobre essa parte da reflexiva, na última. E aqui na R5 a gente tem um produto cartesiano. O produto cartesiano vai ter todos os pares possíveis desse daqui. Então, ela com certeza é uma relação de equivalência. Tá? Vai ter o 1, vai ter o 1, 2, o 2, 1, o 2, 2. Vai ter todos os pares possíveis. Então, é uma relação de equivalência, sim. Tá? Ô, Guilherme, Oi. então vai ser uma relação de equivalência só se tiver pares iguais ou se for um produto cartesiano? Eu não entendi muito bem. Não, ela é relação de equivalência, ela tem essas três ao mesmo tempo. Então, mas, tipo, pra ter essas três ao mesmo tempo, não tem que ter pares iguais? Não, ela tem que ter pares iguais. Tipo assim, 1, 2, 2, porque é a propriedade reflexiva. É, então. Sim, ela tem que ter pares iguais. Reflexiva tem Ah, que tá, ter pares entendi. iguais. Só que, tipo assim, não necessariamente você vai ter sempre num produto cartesiano. O produto cartesiano é uma relação de equivalência, só que. Só que não é sempre, tá ligado? Não é uma regra, entendeu? Tipo assim, pra você ter uma relação de equivalência, não precisa necessariamente ser um produto cartesiano. Porque você tem que se atentar a essa condicional da simétrica, tá? Porque aqui, por exemplo, aqui, eu só sou obrigado a ter a simetria desses elementos que estão aqui. É só se esse cara se relaciona com esse, entendeu? Tem que se atentar a isso. E a transitiva tem que se atentar que esse cara aqui e o Z, eles podem ser todos iguais. Ou seja, você pode ter algo como um se relaciona com um e um se relaciona com um, então um se relaciona com um. Isso é transitivo. Tá? Por definição, isso vale. A gente vai ver melhor na 2. A 2, a gente tem que classificar elas melhor. Então, a gente tem a relação é maior que, né? Então, a gente tem um x se relaciona com y, a mesma coisa, x é maior que y. Tá? Então, vamos lá. Ela é simétrica já de cara. Vamos lá, vamos colocar simétrica. Não é simétrica. Por quê? Porque o que é simétrica x, né? Então, se x é maior do que y, isso aqui deveria ser verdade. Só que isso aqui é impossível. Tá? Então, não é simétrica. Ela é reflexiva? Não também. Por quê? Porque não é possível x ser maior que x. Então, não é reflexiva. É transitiva? É. Por quê? Porque a gente pode... É fácil ver, né? Que se x é maior que y e y é maior que z, então o x tem que ser maior que z também. Isso aqui é bem fácil de ver. Enfim. É assim. Na B, x é múltiplo de y. Ou seja, x se relaciona com y quando x é múltiplo de y é igual a um k vezes x. O k é um valor inteiro. Ela é simétrica e vocês acham que é? Eu acho que não. Se tivesse um conjunto R6, 1 e 1, ela seria de equivalência, né? Então, eu preciso conferir para ver se a reflexiva ela obriga a todos os elementos do conjunto a participarem, entendeu? Eu não sei se para ser reflexiva eu preciso ter o 1,
2, 2, 3, 3, 4, 4. Mas, pelo que o cara falou, eu acho que precisa de todos os elementos sim. Mas é algo que eu tenho que conferir depois. Tá? Então eu botei o talvez aqui só pro desencargo de consciência mesmo. Mas depois eu mudo antes de mandar pra vocês. Eu mudo e explico. Aqui na B, ela não é simétrica, tá? Essas situações aqui, que são relações que a gente já é bem familiar, a gente consegue dar contra-exemplo muito fácil. Por exemplo, 3, não, 6 é múltiplo de 3. Mas 3 não é múltiplo de 3. De 6, no caso, né? De 6. Tá? Então, você vê. Então, você tem esse caso aqui, mas você não tem a volta, né? Então, ela não é simétrica. Ela é reflexiva? Sim. Tá? Por quê? Todo número é múltiplo dele mesmo. Então, ela é reflexiva assim. Transitiva? Vamos conferir isso por conta. Tá? Então, a gente tem que x e y. Vamos lá. Vamos escrever a relação. X se relaciona com y e y se relaciona com z. Então, x se relaciona com z. Então, o que a gente tem aqui? Que y é igual a k vezes x e z é igual. Vou colocar K1 e K2 aqui. Vezes y. Tá? E a gente quer saber se z vai ser igual a K3 vezes x também. Então, o que a gente pode fazer aqui? Né? A gente pode só substituir. A gente tem que y igual a isso. Então, a gente vem aqui. Nosso z vai ser K2 vezes K1 vezes x. Eu substituo isso aqui. Tá? E como K3 é uma constante qualquer, a gente pode chamar K2 vezes K1 de K3. Ou seja, z é igual a K3 vezes x. Então, sim, ela é transitiva. Tá? Essa parte foi essa continha meio doida. Se alguém mandar algum chat, tipo, me avisa, porque eu não consigo ficar vendo toda hora. Vamos continuar. X vezes y ao quadrado de um número. Essa aqui vai ser um pouquinho mais estranha de conferir. Eu gosto de anotar isso aqui. Isso aqui não precisa na prova, só que eu gosto de anotar só para não ficar me perdendo. Tá? Então, vamos lá. Ela é reflexiva. Eu vou começar pela reflexiva nessa aqui. Reflexiva. Então, vamos lá. X vezes x é um quadrado de um número? Sim, né? X vezes x é igual a x ao quadrado. Então, sim. Simétrica. Então, vamos lá. X vezes y. Não, simétrica. Né? Então, se x vezes y é igual a k ao quadrado, então y vezes x também vai ser igual ao mesmo k ao quadrado, né? O produto é comutativo. Então, sim. Agora, vem a mais chatinha. Ela é transitiva? Então, vamos ver as nossas hipóteses, né? O que a gente tem de hipótese aqui? Sempre lembrando a transitividade.
Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem x vezes y igual a k ao quadrado. Y vezes z é igual a... Vou chamar de a ao quadrado. E a gente quer conferir se x vezes z, né? Eu quero mostrar... O que eu quero mostrar? X vezes z vai ser igual a b ao quadrado qualquer. Tá? Como que a gente consegue fazer isso? Vamos isolar o y nessa equação de cima. Y vai ser igual a k ao quadrado sobre x. E jogar na de baixo. Então vai ficar quadrado sobre x vezes 11. Acho que o ideal seria se a gente isolasse o x, né? Não sei. Porque acho que vai dar uma conta meio feinha. Essa aqui é meio enroladinha de provar. Deixa eu dar uma pensada aqui, peraí. Multiplica as duas equações da hipótese uma pela outra, Ah, boa, isso. que aí vai Isso obrigatoriamente vai dar só valores ao quadrado. é boa. Tipo, a gente vai ter x multiplicando essas duas aqui, né? Então a gente vai ter x vezes y vezes z igual a k ao quadrado vezes a ao quadrado, tá? Então, y aqui. A gente vai ter x. Só que a gente tem que dar um jeito de sumir com esse y, né? Eu posso só passar para o outro lado também. Quadrado vezes a ao quadrado. Então, x vezes y vai ser... Aqui em cima eu posso colocar k vezes a ao quadrado sobre y ao quadrado. Tá? E eu posso fazer isso aqui. K vezes a sobre y. E vocês viram que eu cheguei no número ao quadrado. Agora a questão é... Esse número aqui, ele é inteiro? Sim, porque o y é um fator dos dois. Isso. Então, ele é inteiro, tá? Não esqueça de argumentar isso. Porque, enfim, vocês estão pegando uma coisa. Você tem que argumentar o porquê de cada coisa. O porquê que esse cara é inteiro e por que isso aqui vale. Então, para quem não pegou por que isso aqui é um inteiro, tem essa divisão aqui. Para essa divisão aqui ser inteira, o y tem que conseguir dividir esse número aqui em cima. E se você ver aqui, o y divide esse número. Divide o quadrado desse número aqui, né? E divide o quadrado aqui também. A gente pode só jogar o quadrado aqui para baixo e depois dividir depois, enfim. Vocês, olhando rápido aqui, vocês conseguem ver que o y compõe um k ao quadrado e o y também compõe um a ao quadrado. Ou seja, o y é um fator desses dois números. Tá? Então, sim, ele é um inteiro. Ainda precisar melhorar um pouco essa explicação, porque o y é um fator de k ao quadrado, né? Não de k. Mas não, acho que não tem nenhum caso que não seja inteiro. Tá? Então, sim, ela é transitiva por esse motivo. Tá, obrigado aí. Não sei o nome, desculpa. No mínimo do mínimo, raiz de y ia ser um fator deles. E como são dois com um fator raiz de y, ia ser inteiro. Pode ser também. Então, enfim, vocês estão pegando. Tem que explicar o porquê que isso aqui é o inteiro, tá? Mas eu não entendi por que isso ser inteiro faz ser transitivo. Não, porque a gente queria mostrar que x vezes z é igual ao número ao quadrado, o número inteiro ao quadrado. Ah, tá. Então a Entendi. gente chegou aqui. Isso aqui a gente pode chamar k vezes a sobre y de b. Então a gente vai ter Entendi. isso aqui igual a b ao quadrado. E a gente chegou no que a gente queria. Entendi. Tá? Então isso vai ser transitivo. A gente conseguiu mostrar que isso aqui é verdade. Então isso aqui é uma relação de equivalência. Mais abstrata, assim, mais maluca, mas é. A gente tem isso daqui.
x se relaciona com y quando x mais 3y é igual a 12, é isso? Isso. Então aqui a gente está mexendo com pares ordenados, né? Então x e y são dois números reais aqui. Então vamos lá. Assimétrico. Como parece assimétrico? Tá. Se x se relaciona com y, esse C é muito importante, tá? Eu já errei uma questão na prova por causa de que eu esqueci desse C. Aí eu não verifiquei a condição. Então, como que a gente confere isso aqui? Se x se relaciona com y, então x mais 3y é igual a 12. Então, y mais 3x é igual a 12 também? Isso aqui é verdade sempre? É fácil de ver que não, né? Ou será que é? A gente pode resolver esse sisteminha aqui e conferir. Como que a gente pode resolver esse sistema? Vocês resolvem esse sistema como, geralmente? Eu vou só fazer a substituição aqui. Eu vou isolar o x. 12 menos 3y. Eu vou jogar aqui na equação de baixo. Então vai ficar y mais 3 vezes 2 vai dar 36 menos 9y igual a 12. 12 menos 3 vai dar 24. Então y vai dar menos 24. Então y vai dar 3. Certo? Eu não errei nada assim. Nosso x vai dar 12 menos 9. Que vai dar 3 também. Então, isso aqui só é verdade se x for igual a 3 e y for igual a 3. Não para todos os reais, né? Então, não, isso aqui não é simétrico. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, x igual a 2 e y igual a 5, não vai acontecer. Tá, gente? Eu acredito que não. Eu sempre me confundo nessa condição aqui. Porque, enfim. Ela vai ser reflexiva? Isso, com certeza não. Por quê? X mais 3x é igual a 12. Então, x vai ter que ser igual a 3. Tá? Só que isso aqui só é verdade para x igual a 3, não para todos os x possíveis, entendeu? Então, ela não vai ser, essa relação não é reflexiva. Ela só vai ser reflexiva quando x igual a 3. Então, é isso e falta transitiva. Então, o que a gente tem? A gente tem que x mais 3y é igual a 12 e y mais 3z é igual a 12. Então, o que a gente quer saber? Eu quero mostrar. Esse QM eu quero mostrar, tá, gente? Que x mais 3z é igual a 12 também. Enfim, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode isolar essa equação de cima, o y na equação de cima. A gente vai ter que y vai ser igual a 12 menos x sobre 3. Quando a gente isola lá de cima, a gente substitui na de baixo. A 12 menos x sobre 3 mais 3z é igual a 12. Vou multiplicar tudo por 3 para tirar esse denominador. 12 menos x mais 9z igual a 36. Então aqui vai ficar 9z menos x igual a 24. O que vocês viram que não foi o que a gente quis achar aqui. Tá? Então também não é transitivo. E a gente termina a 2.
gente. Posso ir pra... Então eu vou voltar na lista 4, que pediu 410. Isso aqui vai ficar uma bagunça depois, mas enfim. Vai dar pra saber. Esse- Essa daqui a gente usa as coisas das anteriores, então eu vou simplesmente fingir que a gente fez essas anteriores. Ou vocês querem que eu faça uma por uma até chegar nessa? O que vocês preferem? Eu posso só fingir que a gente já fez as anteriores e fazer só aquela? Faz aí, se ficar confuso, a gente volta. Tá, vou tentar. Eu vou. Tá. Eu vou tentar fazer. Aí ele falou, se ficar muito confuso, eu. Tá? Pode ser? Enfim, eu vou ir. Então. Aqui ele supôs. Tá? E pegou todos esses primos que são maiores do que 3 aqui. Começando em P1, indo até primo Caésimo primo. Que eles estão da forma 4n mais 3. Ou seja, tem um valor de n aí, que eu não sei qual é, que ele gera cada primo. Cada valor de n gera um primo que está aqui dentro, entendeu? Tem um valor específico de n que faz isso. Então eles podem ser construídos usando essa forma aqui. Usando 4.7, cadê 4.7? Acho que ele errou aqui um pouco, tá? Mas, enfim. Verifique que isso aqui tem que ser divisível por um primo da forma 4n mais 3 que não pertença a esse conjunto. Então, vamos lá. Vamos começar com o que a gente tem. A gente tem esse valor aqui. Isso aqui é o produto dos primos, tá, gente? Enfim. O que isso diz pra gente aqui? A gente está olhando para um número que quando a gente divide por 4, ele dá resto 3. Tá? Porque esse aqui vai sumir. Isso aqui dividido por 4 vai dar resto 0. E vai sobrar só esse 3 aqui. Então a gente tem um número divisível, que não é divisível por 4. Aqui, isso aqui é congruente a 3 módulo 4. É importante reparar nisso. E a gente só tem 4 restos possíveis para o módulo 4, né? É sempre 0, 1, 2 e 3. A gente só tem esses 4 restos possíveis, tá? Então eles vivem em ciclos assim, enfim, é um relógio. A gente tem que mostrar que isso aqui ele é divisível por outro primo da forma 4n mais 3 e esse primo não está aqui dentro. Tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem um produto de todos os primos. Então isso aqui com certeza é um número maior do que esses caras aqui. Porque eles são todos em produto aqui e tal. E com certeza é um cara maior. Então, vamos chamar isso aqui de nzão. Esse número aqui vai ser nzão. Quando a gente pega esse nzão, a gente tem que lembrar que todo número tem a sua fatoração prima e ela é exclusiva para cada número, tá? Então, dois números nunca vão ter a mesma fatoração, dois números diferentes. Então, levando isso em consideração, a gente vê que, além dele não ser divisível por 4, ele não vai ser divisível por nenhum primo que está aqui. Eu vou chamar de PI, tá? Ele não é congruente a 0.
módulo PI, sendo I igual a 1, 2, até K. Ele cobre todos os primos que estão aqui. E por que não é divisível por PI? Pelo mesmo motivo. Isso aqui vai zerar, vai dar resto zero. Ele vai sobrar só o 3. Sendo que o menor primo que a gente tem aqui, ele já é maior que o 3. Então N não é divisível por nenhum primo de P1 até PK. Certo? Dessa maneira, para a gente conseguir fatorar o N, a gente precisa de outros primos que são maiores, que estão fora desse conjunto aqui. Então N, a fatoração do N vai ser L1, C1, até L, CK. Sendo que esses fatores primos do N, eles não vão estar dentro desse conjunto. Porque, pelo motivo de que N não é divisível por nenhum primo anterior. Ou seja, N não tem nenhum primo que está naquele conjunto como fator. Então, esse já é um argumento nosso. A gente já verificou que N é divisível por um primo que não está nesse conjunto. Agora, qual vai ser a forma desse primo? Ele tem que ser da forma 4n mais 3. O que ser dessa forma significa? Significa que quando a gente divide esse primo por 4, ele deixa resto 3. Tá? Então, o que a gente vê aqui? Quando a gente pega n e divide e a gente quer saber o resto dele módulo 4, ele também deixa resto 3 módulo 4. Aqui, tá aqui em cima, que eu falei no início. Então, n quando divide por 4 deixa resto 3. Ou seja, isso significa que tem algum fator dentro de n que quando dividido por 4 vai deixar resto 3. Tá? Isso aqui significa, a gente está chamando disso aqui tudo, ou seja, o N vai ser esse produto todo de todos os primos, que compõem o N, e esse produto todo vai ser congruente a 3. Por que isso acontece? Isso aqui, por regra, algum fator de N tem que deixar o resto 3 também. Porque se esses números daqui não deixarem, se nenhum desses fatores aqui deixarem resto 3, não tem como o 3 aparecer aqui dentro. Porque olha, os restos possíveis de 4 são esses. Ou seja, se aparecer um 0, tudo 0. Se aparecer um, não vai mudar em nada. Mas se aparecer um 2 aqui dentro, esse número todo vira par. E se ele vira par, ele não pode mais ser congruente a 3. Ou seja, N... Ô, Guilherme, ficou um pouco ruim o O áudio de novo. microfone era... E agora? Melhorou? Tá. Vocês perderam alguma coisa? Perdeu um pouco, volta lá. Aonde? Querendo... quando você estava falando que não poderia ter o resto 3. Exatamente como você estava explicando aí. Ah, tá. Então, tipo assim, Que começou a falar. por que algum fator de N tem que ter obrigatoriamente o resto 3? Porque, vamos lá, se ele for 0, não vai ser primo, né? Porque vai ser divisível por 4. Então não pode ser 0. Tá? A gente já descartou 0. Pode ser um fator, qualquer um desses fatores aqui. Pega um aleatório. Ele pode ser 1? Pode. Então ele pode ser 1. Ele pode ser 2? Não. Descarta. Por que não pode ser 2? Porque se tiver algum primo aqui que deixa resto 2 na divisão por 4, ele vai deixar isso aqui tudo par. E se isso aqui tudo for par, ele não vai ser congruente a 3, entendeu? Não tem como um número par dividido por 4 dar resto 3. E a gente tem o que sobrou também é o 3 e ele tem que ser possível. Ou seja, os restos possíveis para esses valores aqui ou é 1 ou é 3 para esses primos. Se der 1 não tem problema, mas se todos derem 1, isso aqui não devia ser 3, isso aqui devia ser 1. O que não acontece, porque aqui a gente achou que ele é congruente a 3. Então, pelo menos um desses fatores deixa resto 3. Então, N
tem pelo menos um fator primo que deixa resto 3 na divisão por 4. Que é congruente a 3 módulo 4. Isso aqui tá informal, mas enfim, para vocês pegarem. Então, se ele tem pelo menos um fator primo que é congruente a 3 módulo 4, isso significa que esse fator primo é da forma 4n mais 3. Entendeu? Oi? Então, só recapitulando tudo, por que esse primo não está aqui dentro? Porque se ele tivesse aqui dentro, porque a gente mostrou que esses primos daqui não dividem n. Ou seja, se eles não dividem n, os fatores primos de n estão fora desse conjunto. Então, ou seja, todos os primos de n estão fora desse conjunto. Beleza, agora, pelo menos um primo desses primos que estão fora é da forma 4n mais 3, porque pela explicação dos restos aqui, que eu acabei de falar. Tá? Então, ser da forma 4n mais 3 significa que ele deixa resto 3 na divisão por 4. E a gente mostrou que pelo menos um tem que ser dessa forma. Então, essa seria a resposta da 10, só que informal. Informalmente falando. Oi? Então, acho que agora eu tenho que dar uma olhada na 3, né? Então, na 3, eu vou confessar para vocês que passou muito batido, não viu a 3. Então, eu queria saber se vocês têm alguma questão da 3, se vocês queriam que eu desse uma olhada. Porque eu não dei uma olhada ainda na 3. Tá, desculpa. Tem alguma específica da 3? Algumas. Eu não pretendo fazer alguma com números muito grandes, tá? Pra não tomar muito do nosso tempo. Mas a 3.4. Tá. Então aqui vai ser a lista. Do 3. Tá. Vou tentar aqui, mas enfim. Seja um PQ dos números ímpares, qualquer, acho que 2. E o n é o produto desses dois números ímpares. Em função de PQ, a quantidade de escolha x, ou de faturação de Fermat. Tá, primeiro você tem que lembrar do algoritmo da faturação de Fermat. Então, o que ele faz? Basicamente, quando a gente tem dois números, esse algoritmo, ele consome um número, ele pega um número, e ele corta para você dois fatores primos. Tá? E, basicamente, o que ele faz é, ele começa da raiz de um número e vai incrementando até aquele, tipo assim, até aquela raiz dar um número exato. Se eu não me engano, é isso. Ele encara isso aqui como se fosse uma diferença de quadrados e vai fazendo isso até em algum momento algum número exato. Se não der algum número exato, ele vai retornar simplesmente o próprio n e o fator 1 em algum momento. Tá? Então, a quantidade de escolhas. Eu vou colar um pouco e pegar, pegar o algoritmo da faturação de Fermat na internet. Vai ter algum aumento. Aqui, ele faz exatamente isso. Ele trata isso aqui como se fosse uma diferença de quadrados e pega a raiz. Deixa eu ver se eu tenho alguma forma algorítmica de colocar isso aqui no papel. Enfim, eu posso só fazer ela aqui também, né? A gente monta a tabelinha normalmente. Então, eu queria que fosse algo mais rápido, tipo um algoritmo mesmo, só para mostrar a quantidade de passos. Acho que ele pergunta a quantidade de passos, né?
escolhas que o algoritmo de faturação terá que fazer até obter um Cara, fator próprio. rapidinho. Oi. Ou eu fiz errado quando eu fiz essa, ou essa vai ser muito longa. Provavelmente vai, eu não duvido. Porque, tipo assim, primeiro eu queria entender o que seria a quantidade de escolhas de X. Porque ele não chegou a definir X, né? Aqui, eu acho. Então, X é o sucessor da parte inteira da raiz de N. tá, entendi. Então, basicamente, ele começa, tá. Agora eu entendi a questão. Então, tipo assim, primeiro ele vai fazer N e vai computar a função, se eu não me engano, é a função teto. Tá? Que a gente tem esse símbolo aqui. É como se fosse um colchete sem a parte de baixo. Ou é a função, enfim. É alguma dessas funções aqui, ou é essa daqui, ou é outra, tá? Enfim, ele vai pegar a parte inteira da Não, ele raiz. pega a parte inteira e depois soma um. Então é a função teto mesmo, é essa daqui. Então ele pega a parte inteira da raiz, né, somado 1, e ele começa daí. Ou seja, quantos passos eu vou ter que fazer até isso aqui chegar em um fator de n? Então vamos pensar no caso, o pior caso possível, ou seja, ele não encontra nenhum fator. Se ele não encontra nenhum fator, ele vai chegar na raiz de n, ele vai pegar a raiz de n e vai ir subindo, 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 até chegar em n novamente. Certo? Então, quantas escolhas de x ele faz mais ou menos aí? Então ele faz mais ou menos n menos o teto da raiz de n. Escolhas para x, no pior caso possível. Porque isso aqui não é exato. Porque, enfim, cada função tem uma quantidade de escolhas diferente de x. Mas no pior caso possível é quando ele não encontra nada. Porque no melhor caso possível, o n é um quadrado perfeito. Então, P igual a Q. Então, quando eu computar n, vai ser P ao quadrado. Só que a gente não tem esse caso aqui, né? O Q é maior que o P. Então, esse número aqui, n, com certeza é maior que P ao quadrado. Então, quando a gente tirar a raiz dele, a gente vai estar antes do P. Tá? Quando a gente pegar isso aqui é menor do que o P. Se não me engano, é isso. E a gente vai ter que ir subindo de fator em fator. A gente sempre vai somando 1. Ou seja, a cada passo a gente diminui essa distância desse número daqui pro n em 1. Só que eu não entendi como que ele quer que eu determine isso se eu não tenho nada mais, tipo assim, sem ser tão concreto. Porque, vamos lá, eu posso encontrar um P ali no meio do caminho e parar. Entendeu? Eu não entendi o que eles quiseram com quantidade de escolhas. Isso seria algo que eu acho que eu perguntaria pro JC. Se eu visse uma questão dessa. Só que, tipo assim, no geral, no pior caso possível, você vai fazer essa quantidade de passos. Você vai subindo até chegar em N. Só que o N é PQ menos raiz PQ. Daria. Eu acho que no pior passo, tipo, no pior caso, é essa quantidade de passos que ele faz. Agora, o que ele quis dizer com quantidade de escolhas, eu vou ficar te devendo. Alguém entendeu? Ou alguém tem uma ideia? A escolha seria o passo mesmo, né? Eu não sei, porque para mim, enfim, para mim seria algo nesse sentido. Só que, só que, tipo assim, eu não tenho a quantidade de casos de passos exatos, né? A gente costuma sempre analisar o pior caso possível.
Porque, querendo ou não, ele só pode terminar no meio. E não tem como a gente prever isso. Entende? Então, tipo assim, será algo que eu tiraria uma dúvida com ele sobre o que ele quer dizer nessa questão. Eu iria para esse lado da solução. Tipo assim, no pior caso possível, quantos passos eu teria? Primeiro eu ia computar a raiz quadrada e pegar a parte inteira dela. Aí eu ia fazer a conta. Aí depois eu ia somar mais um. Ou seja, eu ia da raiz quadrada até o n. Então isso seria do n menos raiz quadrada, ou seja, é a distância entre os dois. Essa é a minha ideia inicial, só que depende do que ele quer dizer com quantidade de escolhas de x. A resolução tá boa. Quando eu fiz essa, eu chamei o número de escolhas de K. Aí eu fiz um sistema com P, Q e K, tal. Aí depois tive que fazer uma inequação do segundo grau. Deu coisa pra caraca. Então, eu acho que tá na rua andando, então cuidado aí com o celular, velho. Ah, eu já tô perto de casa já. Sim, eu acho que é uma questão que ficou meio, tipo assim, na dúvida, sabe? Sobre o que ele quer que você faça nessa questão. Porque eu não diria que a quantidade de passos seja algo exato. Nunca é algo exato, na real. Um algoritmo nunca tem uma quantidade exata de passos. Então, eu imagino que como ele quer uma fórmula fechada, não vai ser nesse estilo. Só que eu também não entendi o que ele quis dizer com quantidade de escolhas de x, até porque ele nem definiu quem é x. Vocês falaram que é o... Ele começa da raiz e vai subindo. Mas eu não entendi o que ele quis dizer com quantidade de escolhas. Se for isso, bem, o pior caso é esse. Só que aí, enfim, a gente costuma sempre analisar os piores casos, né? Eu não sei se é isso que você esperava que eu fizesse nessa questão, mas eu realmente não entendi o que o JC quis que eu fizesse. Que vocês fizessem, no caso. Que o Collier queria que a gente fizesse, melhor dizendo. A lista do colher? Ah, que tá no livro essa questão, no livro do Collier. Então, depois eu falo com o colher, então. Eu vi o colher hoje. Enfim, eu posso perguntar isso por e-mail pra ele e eu trago a resposta pra vocês antes da prova. Eu acho que o colher responde bem rápido. Vocês têm outra da 3? Só pra gente não. A gente tem 10 minutos ainda. Acho que dá pra fazer mais uma. Ou se tirar uma dúvida, se vocês quiserem. A gente vai até as 9. Cara, bom, se ninguém for pedir, eu tive uma dúvida na 2. 2 da Tipo, 3. a 2 da 3. Essa Mais aqui. especificamente essa parte, depois aqui, conclua que por maior que seja um M, sempre existem M números compostos consecutivos. Isso aí que eu fiquei meio confusa. Tá. Acho que entendi. Então tá. Então essa primeira parte você tá suave. Pra mim ficou de boa. Ah, Mas a enfim. segunda parte mesmo que eu não entendi. Eu acho que eu parti logo da primeira, que olhar a questão toda. Então, é fácil deduzir que todos eles são compostos, na real. Porque K fatorial é igual a, enfim, 1, 2, até K. Esse produto todo, até K. E se o K for maior que 1, então o K pelo menos é 2. É um inteiro, então o K pelo menos é 2. Se ele é 2, 2 é o primeiro primo que pode ter. Então, tipo assim, K fatorial pode ser primo, porque se K for 2, ele vai parar aqui e vai dar 2. Só que aí, então, K fatorial é maior ou igual a 2. Só que aí, se a gente soma isso aqui, fatorial mais 2, isso aqui é maior ou igual a 4. E nunca vai ser primo, porque a gente tem um fatorial mais um número par aqui. Então a gente tem par mais par, vai dar par, e o único primo par que a gente tem é o 2. Então isso daqui é um número
composto. Agora, a gente tem que olhar para o resto, que são as sequências de números, tá? Então, essa primeira parte precisa composto. Então, a gente pode só ficar analisando tudo aqui. Então, a gente vai ter um K. Vou começar de baixo, que eu acho que é melhor escrever dessa maneira. K mais 3. Só que aqui a gente também tem um 3, né? Um fator 3 aqui. A gente pode botar em evidência, que vai ficar 1 vezes 2 vezes 4 vezes tananã, até K. Né? Mais um. Aqui tem um mais um no final. Então, agora a gente tem que analisar isso aqui, né? 3 vezes alguma coisa só vai ser primo quando isso aqui for igual a 1. Só que isso aqui também nunca vai ser igual a 1. Então, isso aqui é composto. Porque senão isso aqui vai ser um múltiplo de 3. E a gente pode fazer isso recursivamente para todos os passos, tá? Então, é fácil de ver que todos são compostos, tá? Então, eu não vou fazer esse algoritmo na mão, nem falar formalmente, mas a lógica é a mesma. Você pode botar em evidência, vai ficar alguma coisa mais um produto mais um. E, enfim, se o cara que está multiplicando por fora já não for primo, não vai ser primo. Enfim, isso aqui vai ser sempre composto, tá? Todos os números são compostos. Você pode fazer uma prova indutiva, algo nesse gênero. Agora, para a gente concluir que por mais que sejam M, sempre existe M números compostos, por maior que seja, né? Então, isso basicamente está falando que, tipo assim, não importa o quão grande seja esse intervalo, sempre vai ter um intervalo de M números compostos. Tipo assim, um intervalo de tamanho M, vamos lá, de 1 até 1000, isso quer dizer que são 1000 números. Então, existe um intervalo de 1000 números e você tem 1000 números consecutivos que são compostos. Certo? Só que como que a gente conclui isso? É só a gente olhar aqui na equação aqui em cima. Se a gente trocar o K por M, vai ficar M fatorial mais 2, M fatorial mais 3, M fatorial mais M. Se você olhar esses números aqui, quantos números tem aqui? Tipo assim, aqui a gente tem 1, 2, aqui tem M menos 1 números, tá? Mais ou menos, né? Só que a gente pode só simplesmente adicionar o M fatorial mais 1, só que aí acho que aqui para de garantir que eles são compostos. Então aqui a gente tem uma sequência de M menos 1 números compostos. E a gente provou que eles estão todos compostos aqui nesse sentido. Certo? Só que a gente pode relativizar isso aqui e fazer mais uma iteração. Mais M. Isso aqui não é um mais, né? É uma sequência. A gente pode relativizar isso aqui, né? E a gente pode expandir a sequência de um termo, porque isso aqui vai ser composto. Agora a gente tem que analisar. A gente tem um número maior, esse número aqui é maior que esse aqui é par, com certeza o fatorial é par, e esse aqui a gente não sabe, tá? Para isso aqui ser ímpar, para esse número aqui não ser composto, ele já ia precisar, para aumentar a chance de ser primo, ele ia precisar ser ímpar. Para esse aqui ser ímpar, aí que a gente tem um par, e aqui a gente tem um número ímpar. Então, esse número aqui com certeza é um número ímpar. Acho que... Será que a gente pode garantir que ele é um número composto? Será que eu contei errado aqui? Aqui tem M números? Não, porque começa em 2, né? Enfim. Na verdade, isso aqui depende. M mais 1 nem sempre vai ser ímpar. Então tá, vamos lá. Vamos analisar isso aqui. Isso aqui é par, quem já sabe, porque tem um 2 no fatorial. Começa em 2, 1 vezes 2, então isso aqui vira par. Aqui, depende.
Se o M for ímpar, então isso aqui tudo vai ser par. M mais 1 é par. E aqui a gente vai ter par mais par, vai dar um par. Então, para isso aqui ser primo, o M tem que ser par. Tem que ser par. Esse lance da paridade, você vê que eu usei muito. Gente, tipo assim, isso aqui resolve muitas questões. Se você analisar só a paridade dos números, às vezes você resolve provas, tipo assim, provar que é uma dicasinha, sempre olhar para a paridade de um número. Então, para isso aqui ser um número não composto, um número primo, isso aqui, o M tem que ser um número par. Aí a gente já não consegue garantir. Então, essa nossa ideia está indo por água abaixo. Eu não sei se ele escreveu errado aqui, pode ter M-1. Ou eu contei errado e aqui tem M números. Aqui realmente tem M-1 números, né? Então aqui a gente tem certeza que a gente tem... Aqui a gente tem certeza que a gente tem M-1 números compostos consecutivos. Ele não faz errado. Agora a gente tem que garantir que tem M números compostos consecutivos. A gente pode jogar por M mais 1, né? Se a gente jogar... Assim, se a gente fizer isso aqui, passa K igual a M mais 1. A gente vai ter a sequência com M números compostos. E o Moel, melhorou? Melhorou, Moel? A Dodói ainda? Mais 1. Então, nessa sequência aqui, a gente com certeza tem M números consecutivos. Neném do titio! Ah, sai por aqui. Tipo Cadê o assim, neném do titio? por maior, tipo assim, não importa o Cadê a tamanho do fruta? M. Aqui a gente viu que a gente consegue ter M números consecutivos, entendeu? Só fazendo nessa relação Cadê aqui. ele? Deixa eu apagar isso aqui do lado para não confundir. Mas se a gente jogar, assim, não importa o valor de M, mas se a gente jogar essa sequência aqui, a gente sempre vai ter M números consecutivos que são compostos. Você é do tio da titia. Ô, amigo, você tá com o áudio ligado. Aí. Eu não sei se você ia perguntar, tá? Então foi mal, mas Letícia, você entendeu? Eu me embolei um pouco, mas você entendeu? Cara, acho que peguei a ideia, sim. Tipo assim, o K é um número aleatório maior que 1. Uhum. Então você pode definir ele para o número que você quiser. Então, se você quer definir uma sequência com 1 milhão de números consecutivos compostos, é só você fazer o K como 1 milhão e 1. Entendeu? Porque aí você vai garantir essa sequência que você provou que todos esses números aqui são compostos. Você garante que essa sequência de números consecutivos vão ser compostos. Só que como você tem 1 milhão e 1 e ela tem menos de um número consecutivo, você vai ter 1 milhão de números consecutivos, que é o valor exato que você quer. Nessa sequência aqui, a gente vai ter menos 1 números. Então, se você quer uma sequência com 10 números consecutivos, você faz K igual a 11. E assim vai. Então, a conclusão é que, tipo assim, não importa qual o tamanho do M, sempre vai ter uma sequência de M números consecutivos compostos. Foi? Tá. Foi sim. Eu passei 1 minuto, acho que eu vou encerrar agora. Tá meio tarde para todo mundo, mas alguém tem alguma dúvida?
Ah, você não vale, moleque. Isso aí, vai embora. Já passou já dessa matéria? Alguém sem ser o Breno tem alguma dúvida? Então acho que eu vou encerrar aqui a gravação. Eu